Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós, no último programa, falámos sobre a eternidade da sabedoria, assim bem como a sua excelência. Vimos como a sabedoria que aqui é referida no livro de Provérbios se apresenta ou indica a pessoa de Jesus Cristo. É esta sabedoria que estava no início com Deus. Nós agora vamos para o capítulo 9, onde encontramos uma referência ainda mais clara à pessoa de Jesus Cristo. Talvez as pessoas que já leram o livro de Provérbios nunca imaginaram que poderiam encontrar Cristo aqui nas páginas do livro de Provérbios, mas de facto Cristo se fez sabedoria por nós. Cristo também, ele próprio, se identificou como o pão da vida, aquele maná que desceu do céu e que pode saciar a nossa fome espiritual. O próprio Cristo se identificou com estas imagens e nós vamos certamente encontrar imagens deste género aqui no livro de Provérbios. Então eu gostaria de o convidar a abrir o livro de Provérbios no capítulo 9 e vamos ver a partir do verso 1. Se tiver uma Bíblia, eu recomendava vivamente que a pudesse abrir para acompanhar a leitura e dessa forma poderia tomar as suas notas, sublinhar os seus textos favoritos para que em momentos de crise possamos voltar a eles, meditar de novo sobre eles, relembrá-los para que eles possam continuar a inspirar a nossa vida. Diz então assim o livro de Provérbios, capítulo 9. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Então temos aqui a sabedoria que edifica uma casa. Esta casa certamente é uma casa espiritual, assim como a sabedoria se refere à pessoa de Cristo. E esta casa espiritual que nós podemos ver é o templo vivo de Deus. No Novo Testamento nós entendemos que este templo vivo de Deus é a Igreja de Jesus. É ele que diz, através do apóstolo Pedro, que a Igreja, o templo, é constituído por pedras vivas. E nós sabemos que Cristo Jesus tinha colocado 12 colunas. Essas 12 colunas são os apóstolos. Aqui neste texto do livro de Provérbios nós encontramos 7 colunas. Por que este número 7? A palavra de Deus no Velho Testamento, essencialmente, mais fortemente no Velho Testamento, aponta determinados números com significado. E o número 7 é apresentado como o número da perfeição. Então, aqui vemos como este texto bíblico nos aponta para a perfeição. Por outro lado, vemos que os apóstolos de Jesus Cristo, que são as colunas da Igreja, eram 12. Nós pretendemos que o cristianismo não seja simplesmente fundamentada numa perfeição meramente humana, mas, acima de tudo, numa perfeição divina. É este o fundamento que Deus deu à sua Igreja. E Cristo Jesus é essa sabedoria que edifica a sua Igreja no mundo. O verso 2 aqui do livro de Provérbios diz: carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Aqui mais uma vez vemos a sabedoria a organizar a sua casa espiritual. Ele está a preparar como que um banquete. No Novo Testamento nós mais uma vez encontramos Jesus a relatar várias parábolas, várias histórias acerca de banquetes, dando estas imagens que encontramos aqui mais uma vez no livro de Provérbios. Esse banquete normalmente faz com que hajam convidados. E os convidados deverão estar diante do seu Senhor, diante daqueles que os convidaram, alegres e felizes. Numa das histórias que Jesus Cristo nos contou no Novo Testamento acerca de um destes banquetes, esse dono da festa mandou chamar então pessoas para o banquete que fossem então convidados. Os que moravam nos bairros humildes, esses sim foram os que aceitaram o convite. Outros, por seu lado, que eram pessoas, digamos, de bem,
não aceitaram esse convite desse Senhor. E por isso Jesus Cristo utilizou essa história para demonstrar que o Evangelho, por um lado, é para todos, mas é essencialmente para aqueles que o aceitam, para aqueles que querem fazer parte dessa festa, desse banquete. A vida espiritual é de facto uma festa que Jesus Cristo quer trazer à nossa vida. E por isso mesmo ele proporcionou estas imagens para nós ficarmos com a ideia do que é que Jesus quer fazer na nossa vida. O verso 3 aqui do livro de Provérbios, do capítulo 9, nos diz: já deu ordem às suas criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Este convite aqui do livro de Provérbios é estendido a todos, aos humildes, aos simples, àqueles que não conhecem nada da festa. É um convite geral, é um convite que atinge todas as classes sociais, é um convite que é estendido a todas as classes económicas. Jesus Cristo é verdade que nos falou várias vezes acerca do amor ao dinheiro, mas nunca Jesus Cristo pôs de lado ninguém. Jesus não faz acepção de pessoas. Seja que classe social for, se a pessoa entende que necessita de um relacionamento com Deus, se reconhece que a sua segurança está em Cristo e não nos seus bens, de facto a pessoa pode desenvolver esse relacionamento com Cristo. O verso 4 do livro de Provérbios ainda prossegue: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Mais uma vez notamos que este convite é feito principalmente aos simples. Mas esta ideia aqui é interessante. Ele até fala que aqueles que não têm conhecimento, falta de senso, aqueles que de facto não estão a perceber ainda muito bem como é que as coisas funcionam, esses recebem um convite. Muitas vezes os homens que se consideram sábios aos seus próprios olhos acham que essas coisas da religião, como diria alguns filósofos, são como que o ópio do povo, são para enganar o povo. E na realidade passam ao lado daquilo que é a essência do Evangelho, que de alguma forma é a descoberta de nós próprios, é a descoberta de quem nós somos, a descoberta de quem Deus é e como Deus propõe respostas às perguntas mais essenciais da vida, das quais nós não temos em nós próprios capacidade de responder. E quando alguns sábios eruditos acham que encontraram as suas próprias respostas, de alguma forma põem Deus de fora, põem Deus de lado. Por isso mesmo este convite aqui, deste banquete, é estendido aos simples, é estendido àqueles que talvez admitem que não têm toda a compreensão, e é estendido a esses que querem partilhar do pão e do vinho. É interessante mais uma vez ver esta imagem aqui no livro de Provérbios. Jesus Cristo pegou nestes símbolos, pão e vinho, e tornou-os num cerimonial belo de comunhão. Esse convívio que nós, povo bem português, conhecemos, de estar à volta de uma mesa, conviver com um prato bem regado e bem saboroso. Nós conhecemos esta tradição, esta maneira de ser e de estar, e Jesus Cristo também promovia isto entre os seus amigos. Foi exatamente isso que ele fez na Páscoa. Hoje em dia nós já não celebramos a Páscoa como no tempo de Jesus Cristo, mas naquela época Jesus convidou os seus amigos, os seus 12 amigos, e esteve com eles aquela noite. E pegou num pão, pegou no vinho que fazia parte da refeição, e então tomou, partiu, deu graças a Deus e distribuiu-os, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E estabeleceu ali com os 12 apóstolos uma nova aliança. Uma nova história começou ali, porque Cristo Jesus iria derramar o seu sangue e entregar o seu corpo para ser moído em nosso lugar. Este é o cerimonial da ceia do Senhor, este é o cerimonial da Eucaristia, quando na realidade nós nos aproximamos de Jesus Cristo, temos de entender que Ele entregou o seu corpo por nós. Temos de entender que o seu sangue foi derramado para a purificação dos nossos pecados. E quando nós não compreendemos esta realidade espiritual, de facto não podemos participar desta festa. E é isto que o livro de Provérbios nos está a sugerir. Temos de nos aproximar com um coração simples.
temos de nos aproximar com um coração inteiro. Temos de nos aproximar reconhecendo as nossas limitações e a nossa incapacidade até para compreender todas as coisas. Eu tenho de confessar aqui a você que me está a ouvir que muitas vezes eu fico diante de situações e digo, eu não entendo onde Deus me está a conduzir. Tenho de confessar isso. Quanto mais eu caminho com Cristo, mais vejo o que há para descobrir. Eu não sei se consigo, acontece o mesmo comigo, acontece isso. Estou numa caminhada com Cristo já há vários anos, mais de 20 e tal anos que eu caminho com Cristo. E quando me dou com determinadas situações, eu percebo o caráter, percebo que Cristo me quer bem, mas não entendo aquela situação específica. Compreendo que Ele tem uma coisa que me quer ensinar, que me quer levar a um novo estado espiritual, mas na realidade talvez não estou a compreender aquela situação concreta. Às vezes necessito de alguns meses para compreender o que Cristo me está a querer ensinar com um determinado episódio. Às vezes preciso, talvez, de anos para compreender determinada situação. E isto sou eu, talvez consigo, não é assim? Mas comigo acontece desta forma. Eu preciso de tempo para compreender os caminhos de Deus. E nem sempre, tenho que confessar, nem sempre os compreendo. Há um texto na Bíblia que me tem acompanhado e que me tem feito refletir muito. E é aquele texto da Bíblia que nos diz que assim como os céus distam de terra, assim os caminhos de Deus são de sobremodo elevados aos nossos. Este texto bíblico tem feito muito sentido para mim, porque de facto eu reconheço que há muita coisa que Deus propõe que eu tenho falta de conhecimento, falta de senso, falta de capacidade para compreender. É por isso que o texto do Provérbios nos ensina que é os simples e os faltos de senso que participam dessa festa. Porque quando nós reconhecemos a nossa finitude, quando nós reconhecemos as nossas limitações, é quando estamos perto de conhecer quem Deus é. É quando Deus pode pegar em nós e começar a trabalhar alguns conceitos. Isto é um princípio básico da pedagogia, hoje em dia ensinado nas escolas, mas é uma metodologia essencialmente espiritual. Tive um professor meu que ele utilizou esta metodologia, ele dizia, depois de algum tempo, primeiro ele confrontou-nos, chocou-nos com algumas ideias e depois desse momento nós ficámos, enfim, com as nossas bases a tremer. Depois ele começou então a construir alguns conceitos, pois o terreno estava preparado. Ele dizia, é necessário efetivamente confrontar as pessoas, retirar-lhe as seguranças para que depois então a pessoa esteja pronta para aprender coisas novas. Eu não sei se você fez a tropa, eu passei na tropa também, e uma das formas que no exército tentam levar os novos soldados na recruta a aprenderem coisas novas é retirando as suas seguranças, colocando ali, mais infundindo o medo do que outra coisa, mas tentando retirar as seguranças, tentando retirar aquilo que são as ideias estabelecidas. Depois, quando estamos num ponto vulnerável, quando estamos já numa situação em que já não sabemos bem que caminho trilhar, então o líder, o comandante do pelotão, então dá uma direção, dá uma orientação, o espírito de grupo, trabalhar uns para os outros, não sermos egoístas, pensar no próximo. Eles não usam esta linguagem, mas tem a ver com essa ideia de trabalharmos e nos preocuparmos uns com os outros, formando assim um espírito de grupo. Então este é um método de ensino simples. Quando nós chegamos lá a essa fase da nossa vida, voluntariamente, então é quando Deus pode efetivamente começar a ensinar-nos aquilo que é fundamental para a nossa vida. É por isso que Jesus Cristo nos disse que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. É por isso que no texto de Provérbios o autor nos mostra que a sabedoria convida para este banquete os simples, aqueles que já chegaram ao ponto de compreender que têm fome e sede de justiça. Mas o texto bíblico prossegue neste capítulo 9, no verso 4 de Provérbios. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. Deixai os insensatos e vive, andai pelo caminho do entendimento.
Vemos este convite de deixar de lado a insensatez, o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, para nos conduzirmos para a vida abundante que só Cristo pode dar. Não é a religião que pode, de facto, construir uma paz de espírito. Eu quero dizer isto de uma forma muito transparente. Nenhuma religião pode produzir no nosso coração a paz de espírito que só Cristo pode dar. Agora, é óbvio que nós precisamos de integrar comunidades que ensinam a Bíblia. E por isso, muitas vezes, confundimos essas comunidades com religiões, porque temos na nossa caminhada a tendência a colocar rótulos. Nós necessitamos de colocar rótulos. Queremos identificar se isto é daquele grupo, se isto é do outro, se isto faz parte dali ou daqui. E eu penso que isso, por um lado, é natural, não é errado necessariamente, mas também entendo que muitas vezes estes conflitos das religiões não têm sido benéficos. Agora, eu creio mais uma vez que o maior interessado nos conflitos é Satanás. É ele que tenta infundir dúvidas, é ele que tenta colocar, muitas vezes até religiões próximas, parecidas, umas contra as outras, de forma a que pareça que há ali uma grande divergência. Quando na realidade, por vezes, é quase uma questão de forma, nem é tanto uma questão de doutrina, mas uma questão de forma. Há muitas vezes também questões doutrinárias, questões de ensino, questões básicas, e aí temos de ser muito frontais e muito claros, mostrando os erros onde eles estão. E como é que nós podemos fazer isso? Olhando para as Escrituras, olhando para o ensino de Cristo. Não nos deixemos enganar com conceitos humanos. Infelizmente, muitas vezes temos recorrido à sabedoria humana, recorrido a artimanhas intelectuais para tentar ludibriar, para tentar vencer no campo da argumentação. Eu creio, e cada vez me convenço mais disso, que é necessário voltarmos às Escrituras, ficarmos naquilo que a Bíblia ensina e não sairmos daquilo que a Bíblia ensina. Ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Ela é verdadeiramente o rumo que nós podemos tomar. Então é necessário olharmos para as Escrituras, e é por isso quando me perguntam: mas Paulo, qual é a igreja certa que eu devo frequentar? Eu sempre tenho dito: a igreja certa é aquela que ensina a Bíblia com toda a propriedade. Ensina a palavra de Deus. E é por isso que é tão importante ouvirmos a palavra de Deus. Um dos nossos ouvintes, quando ouviu isto, começou à procura de uma igreja, a procurar quem de facto ensina a palavra de Deus. Fiquei, por um lado, agradado por essa pessoa usar o programa O Som do Livro como referência. Ela então procurava uma igreja, entrava, ouvia, e se de facto o ensino se conformava com o programa O Som do Livro, então ela dizia: ok, estou no caminho certo. Isso, sinceramente, fiquei entusiasmado em saber isso, porque essa pessoa reconhecia pelo menos que aquilo que nós fazemos aqui é ensinar a palavra de Deus. Mas voltando aqui ao nosso texto, para de facto não sairmos daquilo que é o nosso objetivo, que é ensinar a palavra de Deus, eu quero voltar ao verso 7 do capítulo 9. E diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo o és, e se és escarnecedor, tu só o suportarás. Que texto este aqui tão claro, tão real. Vemos que, de facto, o princípio do saber é esse temor a Deus. Vemos também que quando nós ensinamos um sábio e o repreendemos, ele torna-se ainda mais sábio. Mas se estamos a lidar com alguém que é escarnecedor, alguém que está constantemente a zombar e é ignorante de alguma forma, é pura perda de tempo.
Que texto tremendo! Então isto dá-nos lições tremendas nos nossos relacionamentos diários. Como é que eu tenho que lidar com o meu empregado que tem este comportamento ou aquele comportamento? Como é que eu tenho que lidar com a minha esposa ou com o meu marido? Como é que eu tenho que lidar com os meus vários filhos? Como é que eu tenho que lidar com a minha vizinhança? Tem a ver com isto. Se eles são sábios ou se são escarnecedores. Então aplique este texto bíblico e você verá a diferença. No capítulo 9, verso 13 ainda diz: a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, nas alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem à direita o seu caminho: quem é simples, volte-se para aqui. E aos falsos de senso diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Ele, porém, não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Eu creio que aqui Salomão, mais uma vez, não está a falar simplesmente da mulher em si. Claro, aqui está a falar porque estava a falar para um filho, mas tanto se aplica à mulher como ao homem. Esta ideia da pessoa apaixonada, da pessoa que de facto fica fora de si própria e às vezes já não discerne o que é certo do errado. Eu quero dizer que a paixão não alcança só os jovens. Tenho visto pessoas apaixonadas em todas as faixas etárias, até pessoas com 60 anos se apaixonam e quando se apaixonam comportam-se desta maneira, sem perceber o que é doce e o que é amargo, o que é sábio ou incorreto. Mas prosseguindo aqui agora para Provérbios capítulo 10, diz assim o texto bíblico: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas os de mão diligente vêm a enriquecer-se. Que textos estes tão sábios, tão reais, mais uma vez. São textos que têm uma aplicação diária no nosso viver. Veja aqui o cuidado e a promessa de Deus. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.